Seja bem-vindo ao episódio 25 da série Aprendendo Frases em Japonês. Nesse episódio, nós vamos utilizar a palavra kakaru, que é uma palavra que você não pode se apegar à tradução ao pé da letra dela, porque ela se encaixa em vários contextos, vários conceitos, com várias palavras. E aí você, vendo a tradução dessa palavra, vendo os lugares, os contextos que ela está sendo usada, você vai aprender a usá-la sempre vinculada a uma outra palavra. Então, se você chegar e perguntar para um japonês qual que é o significado de kakaru, é difícil explicar, tá? Você tem que sempre estar com uma palavra. Então, por exemplo, tem que sempre ser uma expressão. E a primeira que a gente vai usar é essa aqui, ó. Jikan ga kakaru. O tempo passa. Ou então, leva tempo. Pode ver que temos aqui a palavra jikan, que significa tempo. E aí nós temos a palavra kakaru, que nesse contexto dá essa ideia de passar, levar, ou seja, o tempo passa, leva tempo, dura tempo. Jikan ga kakaru. Jikan ga kakaru. Aqui nós temos um outro contexto que ela é usada. Okane ga kakaru. Custa dinheiro. Então nós temos a palavra okane, que significa dinheiro, e nós temos o kakaru, que aqui nesse caso ele dá essa ideia de custar. Então, se a gente pensar, se a gente viajar um pouco nas ideias, a gente pode ver que o mesmo significado usado na outra, como passar, levar, acaba servindo para esse aqui. Então, leva dinheiro, passa dinheiro, custa dinheiro. Né? Então, o significado dela, no fim das contas, é o mesmo, só não faz muito sentido para quem tem a cabeça de português, de pensar em português. Mas é isso aí, vamos lá. Aqui nós temos outro exemplo. Gobyo kakaru. Dura 5 segundos. Então, ó, gobyo, 5 segundos, nós temos o número 5, go, e nós temos esse kanji aqui que significa segundos, byo. Então, gobyo kakaru. Dura 5 segundos. Outro exemplo aqui, ó. Doa ni kagi ga kakateru. A porta está trancada com a chave. Olha só, na verdade, a tradução literal dessa sentença seria tipo, a chave está passada na porta, né, de certa forma. Então, ó, doa significa porta, ó, doa ni, ou seja, na porta, doa ni, kagi ga kakaru. Aqui eu coloquei como expressão justamente para você entender que kagi ga kakaru significa estar trancado. Então, kagi ga kakaru, kagi ga kakateru. Aqui ele está no gerúndio, né? Próxima sentença. Ato dore gurai kakaru to omou? Quanto você acha que ainda irá demorar? Ato significa resto, ou depois, né? A palavra ato, que significa depois, nesse contexto está como resto. Dore kurai, quanto, mais ou menos, né? Esse kurai dá a ideia de aproximadamente, quanto mais ou menos. Dore kurai kakaru to omou? Kakaru significa passar, nesse caso, restar. Então ele está falando aqui nesse contexto de tempo. Quanto você ainda acha que vai demorar, ou seja, quanto você ainda acha que vai passar. Só que a palavra jikan, ela tá implícita no contexto. Não precisa falar dorikurai jikan ga kakaru to omou. Ele omitiu, no japonês muito comum omitir as coisas. E no final tem esse to omou, né? To omou significa achar, pensar. Tem até uma outra videoaula aqui onde a gente tem sentenças com ele. Então, quanto você acha que ainda irá demorar? Mais uma vez falando a sentença aqui. Ato, dorekurai kakaru to omou? E a última sentença. Ome ni kakaru no ni chikan wa arimasen. Não tenho tempo para nos encontrarmos. Aqui nós temos essa expressão aqui, ó. Ome ni kakaru. Que significa se encontrar, né? Literalmente, traduzindo, seria ome. Aqui esse o ele só dá a ideia de deixar mais formal. Me significa olho, partícula ni, kakaru, ou seja, passar o olho. Quando as pessoas se encontram, elas estão batendo o olho, né? Elas estão se vendo. Se a gente viajar um pouco, essa é a ideia por trás. Mas, para ficar mais fácil entender, a gente trata tudo isso aqui como uma expressão. Ome ni kakaru, ou me ni kakaru, se for um pouco mais informal, é você encontrar com alguém. Ome no kakaru no ni chikan wa arimasen. Ou seja, não há tempo, né? Chikan wa arimasen. Ó, isso aqui por si só é uma sentença. Não há tempo. Chikan significa tempo. Arimasen significa não há. E aí, não há tempo em algo, para essa sentença aqui. Só que eu não posso colocar assim, ó. Ome ni kakaru ni chikan wa arimasen. Tem que ter esse no. Depois do verbo, tem que ter o no. Aí, esse verbo inteiro virou essa sentença inteira, né? Esse verbo, que é uma sentença, essa sentença inteira acabou virando a palavra que estaria com a partícula ni nessa outra sentença aqui.
E aí, por isso que tem esse no. Ome ni kakaru no ni chikan wa arimasen. Chikan wa arimasen, não há tempo. Ome ni kakaru, se encontrar. Ome ni kakaru no ni chikan wa arimasen. Presta atenção que isso aqui pode te ajudar a criar vários outros tipos de sentenças, né? Tipo, você pode colocar qualquer outra sentença aqui, né? Fazer qualquer coisa, sei lá, karaoke ni iku, ir ao karaokê. Karaoke ni iku no ni chikan wa arimasen. Não tenho tempo para ir ao karaokê, né? Ou seja, essa estrutura aqui, ó, você coloca qualquer outra sentença e aí você aprende a falar que você não tem tempo para praticar essa sentença, para fazer essa ação. Então esse é o episódio de hoje, episódio 25 da série Aprendendo Frases em Japonês. Deixa um comentário aqui dizendo o que você achou. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, deixa um gostei se você gostou do vídeo. Se você está vendo esse vídeo em formato de podcast, ou seja, esse áudio em formato de podcast, a gente tem também no YouTube em vídeo, assim, você pode assistir as sentenças, você pode ver as sentenças, e aí você fica escutando o podcast no seu dia a dia para você revisar. É isso aí, vejo você no próximo vídeo. Tchau!